Bom dia a todos. Bom dia. Só aguardar 2 minutinhos que nosso último convidado está conectando aqui, e aí a gente já começa. Bom dia, Fausto. Bom dia. O Bruno e o Getúlio estão por aqui já. Dá um minutinho para o Marcelo conectar também. Acho que o Urbano está conectado aqui também. Deixa eu só achá-lo aqui e desbloquear. Aí. Bom dia, Urbano, tudo bom? Oi, tudo bem? Ótimo. Bom, pessoal, bom dia a todos. Vou iniciar aqui, eu sei que bastante gente ainda está conectando, mas vou aproveitar e fazer aqui. Primeiramente, obrigada a todos pela participação. Meu nome é Stephanie Camacho, eu faço parte do time de distribuição institucional aqui da XP. Nosso time é focado no atendimento de clientes institucionais, entre eles fundos de pensão, RPPS e seguradoras, tá? Esse é o segundo, uma sequência de 7 que a gente está fazendo, 100% dedicada aí ao segmento institucional para os fundos de pensão. Nosso objetivo aqui é trazer diferentes perspectivas, parceiros, com clientes próximos, trazendo um pouco da realidade do dia a dia do fundo de pensão e também do mercado. Algumas das temáticas e assuntos que têm sido requeridos aqui para a gente ao longo dessas últimas semanas, com todo esse cenário de crise. Então, ontem a gente teve um primeiro painel com o regulador da Previ, 2 consultores, muitos participaram, foi super legal. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o mercado de crédito privado como um todo, bastante coisa acontecendo, então tem bastante coisa para a gente discutir. Queria também reforçar que fiquem à vontade para fazer perguntas aqui no chat. A gente vai dividir o nosso painel aqui, a ideia é durar 1h30, e a gente vai dividir em 2 partes. Uma primeira parte introdutória, cada um vai fazer uma apresentação de 10, 15 minutinhos. Eu já apresento todo mundo. E na sequência a gente vai passar para perguntas e respostas, então fiquem à vontade para ir encaminhando ali perguntas no chat para mim ou abertamente, e a gente vai tentar endereçar o máximo possível delas, tá bom? Agradeço de novo a presença de todos. Queria começar apresentando aqui nossos convidados. O Bruno Mauler, que está com a gente, é gerente de investimentos da Fundação Copel, fala diretamente de Curitiba. A Fundação Copel hoje é o 12º maior fundo de pensão do Brasil, com 12 bilhões aproximadamente de patrimônio. Acho que um dos principais motivos da gente ter convidado aqui a Fundação Copel é que eles trazem uma experiência bastante interessante em relação ao investimento em crédito privado aí ao longo dos últimos anos, que o Bruno vai comentar um pouco mais para frente. Temos também o Marcelo Urbano, que é o gestor responsável pela Algme Capital. A Algme é parceira aqui do nosso time de distribuição institucional da XP. O Urbano tem quase 30 anos de experiência aí no mercado de crédito privado. A Algme foi fundada no segundo semestre de 2018, já está com 750 milhões de patrimônio, e apesar da casa ter um histórico mais recente, o Urbano trouxe todo o histórico ali também da experiência dele da GPS, onde ele foi gestor desde 2010 da parcela de crédito, então extremamente experiente aqui no segmento. Temos também o Fausto Filho, que é o gestor responsável dentro da XP Asset Management pelo nosso braço de gestão em renda fixa e alternativos. O Fausto é sócio do grupo, está na XP Asset Management há mais de 10 anos, fazendo a gestão dos produtos de renda fixa. A XP Asset soma hoje quase 43 bilhões, dos quais 13 bi de renda fixa, incluindo crédito privado.
tá? E aí, por último e não menos importante, Getúlio Lobo, que coordena aqui dentro da XP, dentro da área de investment, mercado de capitais, o time de distribuição de todas as emissões primárias de renda fixa e de fundos imobiliários. Ele coordena uma equipe ali, ele mais 5 pessoas, coordenando todas as ofertas do mercado primário. Enfim, vai trazer um pouco da perspectiva desse lado também, das discussões com os emissores. Então, queria agradecer de novo a todos vocês convidados aí por disponibilizarem desse tempo para a gente trazer mais informação de uma maneira bastante direcionada aí para o segmento institucional. A gente acredita que assim vai ser bastante produtivo aqui, positivo. Então, agradeço a todos pela disponibilidade. Queria começar, então, dando a palavra para o Getúlio, mencionar ali um pouco de toda a perspectiva dele e da equipe, das discussões com os emissores, passando um pouco aí de um overview desses últimos meses do mercado de crédito como um todo, mais da ponta da originação, das discussões com as empresas. A gente vai entrar em mais detalhes à frente, mas se você puder, Getúlio, dar um panorama aí da tua perspectiva, acho que a ideia é a gente trazer esses diferentes pontos de vista sobre o mercado de crédito como um todo. Getúlio, por favor. Bom, obrigado, Stephanie, obrigado a todos os participantes aqui. Primeiramente, bom dia. Tentar não me estender muito aqui, mas o Fausto e o Urbano vão poder falar com muito mais categoria, muito mais profundidade sobre o que eu vou tentar introduzir. Basicamente, se a gente olhar os últimos anos, o mercado de crédito no Brasil veio se desenvolvendo, crédito ex-bancos, né? O mercado de capitais veio se desenvolvendo muito. Surgimento de novos gestores ajudou bastante isso aí. Secundário também proporcionou um alongamento aí das emissões via mercado. Enfim, tudo caminhando na rota do amadurecimento, assim como a gente enxerga ser um mercado maduro, o mercado americano, né, que já é bem sólido no high grade e no high yield. Então, nos últimos anos, a gente viu todo esse crescimento, esse benefício, esse movimento saudável para o setor. Isso ajudou bastante as empresas, né, a fazerem um trabalho de desintermediação, né, saindo um pouco da mão dos bancos e um pouco para o mercado, trocando um passivo mais caro, né, dívidas mais caras por dívidas com custo mais razoável, e começando ali a adequar ali seu passivo, né, frente ao seu ativo, né? Então a gente viu nos últimos anos um crescimento muito grande, principalmente do setor de infraestrutura, que é um setor que é demandador de capital, e é um setor muito estável em termos de geração de caixa e tudo mais, o que traz previsibilidade e conforto, né, na hora de conceder o crédito. E esse movimento vem sendo feito aí, pelo menos de forma mais notável nos últimos 2 anos e meio. E agora, recentemente, a gente viu um pouco a retomada do market share dos bancos nessas boas empresas brasileiras, né? Muito fruto aí de alterações de fluxo, onde a gente viu alguns players de mercado tendo a necessidade de vender, e os bancos se aproveitando do momento, da oportunidade para alocar o capital nesses bons ativos de crédito, com uma remuneração que, de fato, acho que não me lembro ali nos últimos 5 anos de ter visto alguns grandes grupos pagarem, tá? Então, olhando com o mercado como um todo, assim, o mercado de capitais é um mercado muito importante, e quando eu falo mercado de capitais, eu falo basicamente dos gestores, gestores de assets, fundos de pensão, family office, enfim, o mercado como um todo é super importante para financiar os grandes grupos brasileiros, tá? E hoje esse mercado é muito concentrado em grandes nomes, né? Se a gente pegar, a gente fez um estudo recentemente onde pegou no início da crise para mapear quem eram os nomes aí que eventualmente podiam enfrentar algumas dificuldades, níveis de ratings, né? E aí a gente se deparou com um negócio que a gente tinha a impressão de que era verdadeiro, de que existia, mas ficou muito assintoso. No mercado de dívida local, boa parte
desse mercado, ou melhor dizendo, a maior parte está nos ratings, nos altos ratings, né, acima de duplo A menos, em empresas de segmentos de infraestrutura, que tem um fluxo de caixa super previsível. E quando a gente vai dar um zoom ali nas empresas de rating AAA, né, você vê que a maior parte dos emissores são do rating AAA, um pouco menos de 50%, dependendo da amostra que você pegar, né, se você pegar um negócio com mais CRA e CRI, mas isso denota aí a qualidade do crédito que existe no mercado local. Se a gente pega também a gente pegou também um histórico, né, de percentual de emissões de dívidas que ficava no balanço dos bancos lá em 2016, principalmente, para cá, até 2019, esse percentual veio decrescendo bastante. Então, o mercado aí cumprindo o seu papel de financiar esses grandes grupos, financiar a infraestrutura, financiar grandes corporações. E nesse momento agora, onde deu uma chacoalhada por conta da pandemia, a gente viu uma retomada aí do percentual dos bancos se apropriando aí de melhores taxas em excelentes grupos de crédito. Então, acho que o view que eu queria deixar aqui o mercado é muito importante para financiar os grandes grupos. O mercado local financia os melhores riscos de crédito do país, tá? Diferentemente do que a gente vê lá no mercado americano, onde até o Banco Central entrou injetando liquidez. No high yield aqui a gente tem um mercado de high yield ainda começando. Então, o que a gente tem hoje é um ambiente muito saudável, ao meu ver, até para os gestores pegarem bons riscos de crédito com bons retornos que dificilmente veremos mais à frente, né? E, sem dúvida, as empresas vão manter aí a necessidade de captação, né? Então, acho que todo mundo vai sair um pouquinho mais alavancado dessa crise, mas o que a gente tem aqui para o mercado, né? O que a gente vem provocando, os emissores que poderiam vir a mercado são emissores de excelente qualidade, são líderes de mercado e tem condição ali de digerir muito bem esse momento agora de pandemia, esses reflexos que teriam no balanço, tá? Então, fatalmente, o mercado vai continuar existindo. Mais à frente, a gente vai ver uma leva de emissões, né? Talvez um pouco em menor volume do que foi no último 1 ano e meio, mas uma leva com boa qualidade de crédito, passado o soluço agora e o principal, né, com muito mais retorno do que fora visto antes. Então, eu sou otimista aqui olhando para frente. Acho que agora vai ficar até mais fácil de conceder crédito, né? Agora você separou o joio do trigo e assim, Fausto e Urbano podem falar melhor do que ninguém aqui, que a gente vê no mercado o trigo, né, cara? Assim, é super impressionante ver os líderes até dos setores mais afetados, como o varejo, o nível de alavancagem que eles vinham, um nível baixo de alavancagem, um passivo super alongado, o que vai ajudar a ter uma recuperação muito mais rápida do que os seus concorrentes, né? Então, a ideia é continuar fomentando aí o mercado, ajudando os alocadores e os gestores a trazerem esses bons ativos para os seus clientes diretos. Perfeito, obrigada, Getúlio, aí pelas considerações iniciais. Queria passar a palavra para o Marcelo Urbano agora, para que ele contasse aí um pouquinho da perspectiva dele como gestor. Depois o Fausto também vai complementar, mas contando aí, Urbano, desse movimento da classe de ativo como um todo. Acho que talvez vale contextualizar ali desde outubro e mais recentemente dos movimentos assimétricos da indústria de fundos, né? Vocês como gestores, contar um pouquinho como que vocês se comportaram, como que a gestão ativa bem feita, né? E acho que você e o Fausto são exemplos vivos disso, pode sim beneficiar aí os portfólios como um todo, mesmo num cenário de possível estresse de mercado. Se você puder contextualizar um pouquinho. Urbano, obrigada aí pelo tempo. Bom, antes de mais nada, obrigado pela oportunidade e bom dia a todos. Acho que é bom, né? O Getúlio deu um bom panorama e, de fato, se a gente pegar nos últimos 2 anos e meio, o mercado de capitais veio com captações
bastante grandes, né? Muito rápido, velocidade às vezes é um problema, tá? Para a locadora, e com uma profusão de papéis enormes, né? Então um volume de ofertas muito grande. O que veio acontecendo com o mercado, né? Muito dinheiro, um fator técnico favorável, né? Então dinheiro demais, e aí naturalmente as empresas têm mais que se aproveitar disso, né? Taxas de juros declinantes, e o que as empresas fizeram foi procurar captar na taxa mais longa possível e no menor spread de crédito possível. Naturalmente as empresas que tinham acesso ao mercado de capitais. A liquidez continuou vindo, né? E aí um pouco o desconhecimento do investidor comum, né? De que boa parte da cota daqueles fundos era marcação ao mercado e que os fundos iam perdendo o carrego e contratando duration, fez também eles botarem mais dinheiro, né? Eles foram colocando mais dinheiro, e aí essa bicicleta continuou rodando. O passivo, os ativos começaram a ficar mais longos, com esses spreads mais fechados. O que aconteceu em um determinado momento, esse movimento parou, né? Então os spreads pararam de comprimir e a taxa de gestão, os custos do fundo já não, contra o carrego, mal davam CDI, né? Não davam CDI. E aí começou a vir um movimento de tirar dinheiro, porque o investidor olhava, poxa, peraí, com esses juros a tanto, a 4,5%, 5%, eu estou falando lá atrás, não agora, tá? Com isso estou falando do primeiro movimento técnico, do primeiro movimento lá do segundo semestre do ano passado. O investidor começou a olhar, poxa, com juros a 5%, esse cara não me dá CDI, eu dá CDI, eu vou começar a tirar dinheiro. E começaram a ver a bolsa subindo, né? Então, o investidor, de novo, o investidor mais inexperiente, porque o mercado de capitais, assim como o mercado de capitais é jovem, o mercado de investimentos, né, onde a XP cresceu para caramba, também é jovem, né? O investidor estava acostumado a comprar CDB do banco, a botar dinheiro na poupança, fundo DI caro de banco, ele tinha pouca opção, né? Quando ele ia lá, ele comprava lá um fundo de ações que só tinha ação da Petrobras, cobrava 3% de taxa de administração, então tinha essas aberrações, e ele começou a ver um monte de opção, e ele também não sabendo, às vezes, lidar muito certo com isso. Começou a tirar aquele dinheiro do fundo de renda fixa e colocar em ações, e aí teve aquele movimento técnico desfavorável, né? Ele teve favorável no início, virou para o outro lado. E aí os gestores começaram a ter pressão de venda de papel, né? Porque começaram a ter resgates, começaram a ter que vender papel. Os spreads tiveram um primeiro movimento de abertura, né? O mercado chegou em janeiro, as captações, os resgates deram uma arrefecida, começaram a voltar em fevereiro. Em março foi o que foi, né? Em março foi um movimento muito mais intenso, e foi um risk-off no mundo inteiro, não foi só no Brasil, né? Então foi um movimento de eu vou vender, eu vou para aquilo que eu tenho mais segurança. No Brasil, o pessoal começou a comprar Tesouro Selic, né? No exterior, o pessoal foi lá para Treasury de 10, 15, 20, 30 anos, né? Para os Treasuries americanos, e foi um movimento de venda de papel no mundo inteiro, não foi exclusivo no Brasil. E agora, voltando ao nosso mundo aqui, né? Já como o Getúlio frisou, né? Companhias, o Getúlio falou 5 anos, a Stephanie exagerou, tá? É 25 anos que eu trabalho eu estou no mercado, mas eu sou alocador desde 2006 e eu nunca vi. Hã? 25 é quase 30, na minha perspectiva. Eu não sou. Vai, peraí. Começa a dar uma idade ali, faz diferença pra caramba, poxa. E aí, eu sou alocador desde 2006, né? Então eu trabalho e eu nunca vi spreads nesses patamares. Eu me lembro em 2008, 2009,
que eu fiz uma festa que eu raspei debênture de Vale a CDI mais 1,80, né? Poxa, incrível, né? Vale 1,80, depois ainda comecei a comprar, conseguia comprar até acho que 1,40, não vou me lembrar, né? Ele tinha debênture em PCA, agora pagou mais spread que isso, mas vou dar um exemplo, Petrobras, Eletrobras é 4,5 agora, Petrobras também bateu 4,5, então, agora já está menos que isso, mas chegou a bater 4,5, 5 de spread, BR Foods, até outro dia estava 6% de spread, então, eu nunca vi spreads nesses patamares, tá? Então, acho que só um pouco botando no lado prático aí, né, o que o Getúlio já colocou bem, foi esse o movimento que ocorreu no mercado. Como que a gente vê um pouco essa crise, né, para o lado do crédito? E, de novo, pensando... E crédito, quando a gente pensa, é solvência das empresas, né, é capacidade delas terem dinheiro, terem geração de caixa livre para honrar suas obrigações. E as obrigações seniores de uma empresa, naturalmente, são os custos, são as despesas operacionais da empresa, né? São aquelas obrigações que ela tem que honrar para pagar folha de pagamentos, para continuar produzindo. Depois vem um segundo nível de obrigação, que são as dívidas da companhia, né? E a terceira, as obrigações, são as obrigações com os acionistas, né? Nesses patamares. O que a gente, o Getúlio já apontou, as companhias que acessam o mercado de capitais, sim, estão em posição de liquidez bastante favorável. As companhias conseguiram fazer IPOs incríveis, aproveitar esse excesso de liquidez no mundo, IPO para pagar dívida, né? A construtora super alavancada foi lá, conseguiu levantar uma grana enorme para pagar dívida. Enfim, eu vi IPO de todo tipo. E também, via dívida, também conseguiram se alongar a custos bastante bons, né? As dívidas são quase todas indexadas ao CDI, e o CDI, o valor spot da dívida é a Selic, né? Então, estamos falando de Selic de 3,75 e com tendência de cair, né? As curvas futuras já projetam uma Selic bem mais baixa que isso. Então, eu acho que é esse o cenário, quer dizer, o custo da dívida das companhias está bastante baixo, né? Então, é uma coisa boa. Então, elas estão com caixa, com o passivo das dívidas alongados e com custo baixo. Então, acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto poxa, mas as companhias vão sofrer agora? Sim, a maior parte das companhias, a grande maioria das companhias vão sim ter problema na receita, na primeira linha delas, né? E lembra que assim, falando de maneira bem didática, né? Ela tem a receita, aí tira lá os primeiros impostos que incidem sobre receita, aí as despesas que elas têm para produzir, né? Depois os custos fixos, e aí você tem ali a geração de caixa livre operacional da companhia, explicando de maneira muito simples. É isso que sobra para daí sim ela honrar as obrigações de dívida, e depois de honradas as dívidas, sobra dinheiro para o credor. Como a parte de cima vai cair, naturalmente essa geração de caixa livre vai cair também. Mas qual a diferença? E isso naturalmente pode impactar o crédito, tá? Então, sendo muito, muito franco. Mas qual a diferença que é importante ali para o mundo agora e para o mundo de 2008 e 2009, que foi uma crise de crédito super severa, né? 2008 e 2009, houve uma crise de crédito muito severa em alguns setores específicos, porém, faltou liquidez, né? Não existia liquidez para financiar esse fluxo de caixa negativo aí das empresas, fluxo operacional ali negativo das empresas. Então, faltou liquidez, as companhias não tinham como se financiar, os custos da dívida subiram bastante. Os custos não estavam também tão baixos como estão hoje, né? Então, houve uma crise efetivamente de liquidez em 2008 e 2009, né? Hoje, a gente teve uma crise operacional, né? A gente não tem uma crise de liquidez, é uma crise operacional. Tem um vírus que impede que as pessoas trabalhem, que as pessoas consumam
tudo que gostariam de consumir, que as empresas produzam tudo que poderiam produzir, as empresas sequer conseguem, algumas empresas sequer conseguem vender, né? Então, eles têm uma crise operacional, então, mas a diferença é que tem muita liquidez. Se a gente olhar todos os movimentos que foram feitos aqui no Brasil e lá fora pelos bancos centrais, afora os movimentos ali assistencialistas, né? Por exemplo, aquele recurso ali da Caixa para as pessoas para as empresas não demitirem, né? Esses R$600 ali da Bolsa Covid, o Corona Voucher lá, né? Fora isso, quase todo o restante do dinheiro disponível é para crédito, né? Então, a mensagem que acho que eu quero deixar aí, existe liquidez abundante. E qual é a tese que eu acredito e que, enfim, eu acho que deve ser uma tese meio consensual dos gestores de crédito, é que empresas com bons negócios, né, com marcas fortes, bem geridas, mesmo que não tenham uma superposição de caixa, né, a maior parte delas tem, tá? Mas mesmo que tenha uma posição de caixa um pouco mais restrita, tudo, elas vão conseguir se financiar nesse período, né? Elas vão conseguir financiamento para esse período ali, que é um período que a gente espera que seja curto. Naturalmente, se o período for muito longo, aí o buraco começa a ficar demasiadamente grande, mas esse não é cenário base de ninguém, né? A gente acredita que em junho as coisas devem retomar aí, não a normalidade, mas próximo da normalidade. Depois, naturalmente, engatar a economia de novo, a gente viu lá o que aconteceu na greve dos caminhoneiros, né? Demora um tempo, né? Tem uma inércia para ser tirada, para ser vencida ali quando acontece um negócio desse. Mas cenário base. E aí vem a questão da oportunidade, né? Primeira oportunidade que a gente viu, papéis muito bons. Eu citei 2 exemplos de companhias que na classificação são quase sovereigns, né? Pagando muita taxa. Companhias excelentes, companhias de utility pagando muita taxa. Mas as distribuidoras de energia saem todo dia no jornal que os caras vão sofrer. Eles geram um ativo regulatório que precisa ser financiado, né? Quando a distribuidora de energia acontece uma decisão da ANEEL, olha, a tarifa mínima, vocês não podem cortar a luz de quem não pagar, né? Ou empresas essenciais, uma coisa desse tipo, ela gera um ativo regulatório, e isso o mercado financia esse tipo de ativo regulatório. Então, tem uma questão ali de capital de giro, e as companhias, porque as concessões de energia também, a maior parte delas tem vencimentos longos, né? E elas têm uma demanda contratada, são monopólios nas suas áreas de atuação. Então, é um conjunto de fatores que você começa a entender, né, que você fala, é lógico que eu vou financiar uma distribuidora de energia, né? E que aconteceram, tiveram trades a preços de D mais 5, 5,5, 6, com boas companhias. Então, acho que esse foi o caso ali, quer dizer, trades de companhias muito boas, com taxas bastante atraentes. Essa foi a primeira leva. Essa leva já está acabando, mas os preços ainda estão bons, tá? Os preços ainda estão bons, então ainda estão em patamares que estão, honestamente, mesmo comparando com 2008 e 2009, eu não vi patamares iguais. Na Eletrobras, dá para comprar aí a CDI mais 2,60, 2,5, né? Não é o 4,5 que eu falei que estava há 2 semanas atrás, mas ainda é um patamar muito bom para o quase sovereign, né? Então, ainda os preços estão em patamares interessantes. E tem uma outra coisa para crédito, pensando em crédito Brasil, né, que é o que a gente é focado em fazer. Tem bondes de companhia, tem ainda bondes a prêmios interessantes, né? São papéis emitidos no exterior, eles montam um veículo lá fora, usam esse veículo para emitir e avalizam, eles dão uma fiança lá para o risco daquele veículo, né? Então, tem bondes ainda a preços interessantes. E aí, o mais óbvio de tudo, né, é que quando esses créditos melhores, né, também começam a pagar muito taxa,
coisas que são bastante boas de você comprar, mas naturalmente demandam uma experiência maior, tal como comprar carteira de ativos, carteira de recebíveis, esse tipo de coisa. Pô, o preço desse negócio também sobe para caramba, porque esses caras têm muito menos bancabilidade, mas daí tem jeitos bastante seguros de você trabalhar. Mas essa é uma segunda leva de oportunidade, né? A gente não está começando, tudo que a gente estava fazendo disso, a gente parou. Eu foquei principalmente nos bondes, que eu acho que os bondes são bastante simétricos. A gente levantou um fundo também para comprar debêntures e bondes, o fundo já está quase todo alocado. Acho que é isso. Passando em oportunidade, perspectiva, acho que não sei, faltou falar alguma coisa, Stephanie, mas se faltou também, o Fausto complementa bem. E a gente vai endereçando mais para frente também ali na parte de perguntas e respostas. Obrigada, Urbano. Fausto, queria passar para você passar um pouquinho da sua visão de como você e o time têm se comportado aí nessas últimas semanas, e também contextualizando nesses pontos que o Urbano falou. Você concorda nesse cenário ainda que existem muitas oportunidades, nessas similaridades aí, quer dizer, diferenças, né, versus a crise de 2008, como que está a cabeça de vocês nesse sentido? Bom, bom dia, pessoal. Obrigado, Stephanie. Eu acho que tentar abordar pontos aqui que o Urbano e o Getúlio não abordaram ainda, mas, inegavelmente, acho que eles conseguiram passar por pontos super importantes. Eu tenho uma visão super bem alinhada com a de ambos poxa, complementando um pouco o que o Getúlio falou, inegavelmente, nos últimos 4 anos, 5 anos, o mercado de capitais brasileiro começou a ocupar a posição que sempre lhe foi cabida, né? A gente tem que lembrar que a saída dos bancos públicos, dos bancos de fomento, do crédito, naturalmente foi abrindo espaço para o mercado de capitais, e a própria queda da taxa de juros, que começou em 2016, ou seja, 4 anos seguidos caindo juros, também acabou exercendo um grande fator para o crescimento do mercado de capitais. A gente tem que lembrar que o país quer ter uma economia robusta e resiliente, com crescimento, tem que ter um mercado de capitais eficiente. O mercado de capitais, naturalmente, uma das premissas dos investidores é que as emissões, as companhias, tenham governança, tenham transparência. Então, inegavelmente, o crescimento do mercado de capitais traz um círculo virtuoso, né, para todos os participantes e quem acessa o mesmo. Então, inegavelmente, a gente não tem a menor dúvida que esse movimento ele não vai parar, né? O Getúlio comentou isso, a gente não tem a menor dúvida que esse é um movimento que não vai ser interrompido. Ele pode sofrer algumas mudanças, mas a gente entende que esse negócio vai andar junto com o desenvolvimento do Brasil. Quando a gente para olhar efetivamente a crise, essa que a gente está passando, o Urbano trouxe muito à luz aqui 2008, 2009, eu acho que é uma ponderação super pertinente, porque 2008, 2009 começou como uma crise financeira. Essa crise de 2008 e 2009 ela começou dentro dos bancos e instituições, causado por um excesso de alavancagem dos bancos, companhias, até mesmo dos indivíduos, e, naturalmente, esse negócio se transformou numa crise econômica. Aqui a gente tem o contrário. A crise ela se inicia como uma crise de saúde, com consequências econômicas, e talvez se transformando numa crise de liquidez. O Urbano colocou muito bem. O que a gente tem nos últimos tempos é um excesso de liquidez. Naturalmente, 2008, 2009, trouxe alguns experimentos que se tornaram permanentes, sobretudo no mundo desenvolvido, onde uma expansão fiscal sem precedentes aconteceu, onde os próprios bancos centrais começaram a operar os mercados de crédito de títulos soberanos, também expandindo seus balanços, e naturalmente esse negócio foi trazido para essa crise atual de uma forma ainda mais forte. E a gente começou a perceber que os próprios mercados emergentes, a despeito de uma situação fiscal um pouco mais frágil, também embarcaram nessa onda, provendo liquidez para as suas economias. Então a gente não tem a menor dúvida que vai ser bem diferente de 2008 e 2009. E eu ainda volto, em termos de crises, eu volto um pouquinho mais no tempo e olhando só para o Brasil, porque a gente tem que lembrar, 2008 e 2009
foi uma crise que começou no mundo desenvolvido. Os mercados emergentes conseguiram passar super bem. Um presidente, na ocasião, falou de marolinha, e realmente foi, né? Acho que o Brasil passou 2009, teve ali uma recessão técnica, e 2010 a gente cresceu 7,5%. A gente tem que lembrar que em 2010, sim, a gente começou a contratar, né, uma crise, e aí só o Brasil entrou nessa, e entre 2014 e 2017, a gente sofreu muito com essa crise que começou a ser gerada internamente em 2010. A gente tem que lembrar que entre 2014 e 2017, o PIB brasileiro caiu 11 trimestres sequencialmente. A gente tem que lembrar que entre 2014 e 2017, a taxa Selic estava em 14,25%. A gente tem que lembrar que entre 2014 e 2017, a inflação consistentemente rodava, a nossa meta de inflação era o teto da banda. A nossa meta de inflação era 6,5% ao ano. E a gente tem que lembrar que entre 2014 e 2017 ainda tivemos avanços que trouxeram a Lava Jato e pressionaram ainda mais o setor corporativo. Então a gente tem que, à luz do que está acontecendo hoje, olhar não tão distante. Vamos olhar para 2014 e 2017 e ver o número de empresas que não conseguiram passar esse ciclo econômico perverso que só o Brasil se meteu. A gente tem que lembrar inúmeras empresas que ficaram pelo caminho, a gente tem que lembrar inúmeras empresas que efetivamente tiveram que recorrer à recuperação judicial para se proteger. Poxa, setores que são super defensivos e que, se não fosse eles, a gente não estaria aqui. A gente olha para uma Oi está numa recuperação judicial. É uma empresa de telecomunicações, teoricamente uma empresa que deveria ser anticíclica. E, naturalmente, ela sofreu, né, por conta de um ciclo econômico e também, obviamente, de decisões erradas, mas sofreu muito com o ciclo econômico que a gente teve nos 3 anos entre 14 e 17. A gente sai desse pior período e chega nesse momento numa situação onde as empresas conseguiram, como Getúlio comentou, ter acesso a linhas de crédito superaderentes aos seus negócios. Então, as empresas conseguiram alongar os seus passivos, conseguiram, como o Urbano colocou, fazer IPOs e recomprar dívidas, ou seja, equalizar a sua estrutura de capital, ter uma estrutura de capital bem mais equilibrada para passar por momentos como esse. A gente olha para a taxa Selic atual, como o Urbano colocou, de 3,75, com viés de queda, já precificado nas curvas futuro, o que alivia o custo de capital das mesmas. Então, naturalmente, a despesa financeira desses caras caiu drasticamente dos tempos para cá. E a gente olha o spread de crédito, né, que o Urbano colocou 2008, 2009, que a gente não viu o que atingiu. A gente não viu o spread de crédito bater esses níveis nem entre 2014 e 2017, quando a Selic era 14,25 e as empresas estavam passando por uma recessão que durou 3 anos e com uma inflação altíssima, uma situação de estagflação. E quando a gente olha para frente, ainda que num cenário de incerteza, como o Urbano colocou, a gente não tem a menor dúvida, e a gente talvez consiga olhar ainda para o mundo desenvolvido, olhar para a Ásia, que já passou pelo pior momento da pandemia, e começa a olhar para alguns indicadores econômicos desses países e entender que a retomada está acontecendo, a gente não tem por que não trazer isso para o nosso cenário. Então, por mais que a gente tenha ainda uma incerteza e que a gente não consiga ver qual é o fundo do poço, precificar qual é a queda do PIB contratada para esse ano, a gente entende que esse negócio vai durar um trimestre e meio, que vai se acentuar no segundo trimestre de 2020, começamos em março, talvez a quarentena vá até meados de maio, aqui em São Paulo já se fala em relaxar a partir de 11 de maio, então, a partir de 11 de maio, começar a haver um relaxamento, esse negócio começar a retomar em junho, aí o terceiro trimestre, entre julho e setembro, começa a haver uma retomada, e no quarto tri a gente consiga recuperar, a gente entende que o segundo tri e parte do terceiro tri vão ser o período um pouco mais difícil, mas que à frente esse negócio volta, né? Então, olhando para esse passado recente do setor corporativo brasileiro e olhando para o cenário prospectivo, dá sim para a gente ficar otimista quando a gente olha para trás. Quando eu olho o que aconteceu nos mercados, e o Urbano abordou muito bem, inegavelmente, o mercado de capitais se desenvolveu muito nos últimos anos, né? Os investidores, naturalmente, começaram
a ter acesso a produtos que estavam nos bancos ou que não existiam, né? As plataformas de investimento exerceram um papel muito interessante na democratização dos investimentos. E, obviamente, a gente pega o mercado de crédito, talvez seja um mercado relativamente novo, o investidor não estava acostumado a cenários de volatilidade. Naturalmente, porque você tinha poucos players no mercado, os papéis não eram transacionados da forma como são hoje, e, obviamente, a volatilidade percebida era muito menor. A gente pega ali o que aconteceu no final do ano passado, você teve fatores técnicos, né, onde, poxa, a Selic começou a cair, teve novas ondas de reprecificação de Selic, as empresas conseguiram alongar os seus passivos a custos muito baixos, a gente teve uma troca de mão de papéis, né, alguns fundos, naturalmente, também acabaram cometendo excesso, e aí, obviamente, você teve ali uma troca de mão de papéis, uma reprecificação, e o mercado se autorregulou de uma forma muito eficiente. A gente passou agora por uma situação global, né? Você teve uma situação de aversão ao risco global, inegavelmente isso faz com que reprecifique-se alguns ativos, o mercado de crédito naturalmente passou por isso, mas obviamente a gente entende que essa configuração de mercado acabou exacerbando esse movimento. Então, poxa, novos entrantes, novos participantes de mercado quiseram ter sua liquidez, mas naturalmente a gente percebeu que teve uma certa histeria por parte dos investidores que a gente não verificou na Bolsa de Valores, por exemplo. A gente notou que, poxa, metade dos investidores da Bolsa de Valores ingressou no ano passado. E esses caras ficaram resilientes, pelo contrário. Esses caras, ao longo de março, tiveram ingressaram liquidamente nos fundos. Os fundos captaram. A Bolsa cresceu o número de investidores. A gente percebeu que teve uma maturidade interessante no investidor de renda variável. A gente notou que o investidor da renda fixa, do mercado de crédito, talvez, pela falta de conhecimento, preferiu sair com perdas que não justificam o risco das carteiras. A gente, por tudo que eu falei, que nós falamos, a gente entende que, naturalmente, alguns setores, poxa, vão precisar de solvência, liquidez. Como o Urbano colocou, você tem uma situação de solvência melhor e, poxa, a liquidez, por conta da queda da receita, ela vai atingir, sim, grandes setores mais cíclicos. A gente entende que as empresas chegam nesse momento mais bem preparadas. E, naturalmente, a gente olha os indicadores de mercado, a gente pega lá um indicador interessante, que é o índice de mercado da Ambima, né, que é o IDA, o índice de debêntures da Ambima, assim como a gente tem o IMA, como a gente tem os outros índices de mercado, a gente pega esse índice que sofreu naturalmente, a gente pega a variação anual, né, pegando o fechamento de ontem. Esse ano, o IDA-BI, que é o índice de debêntures da Ambima em CDI, ele tem uma rentabilidade negativa de 4,20%. A gente pega a variação em 12 meses, negativa em 1%. Então, obviamente, isso aqui mostra o quão forte foi a reprecificação que aconteceu, não por conta do risco de crédito, mas porque você teve um movimento de saída dos investidores com venda forçada dos papéis pelos gestores, que acabou retroalimentando esse negócio. Então, quando a gente para olhar o cenário prospectivo e as alternativas de investimento, a gente não tem a menor dúvida que a Selic vai continuar baixa, já precificada nos mercados futuros. A gente entende que essa crise ela é deflacionária. A gente olha as projeções de inflação cadente, né, cada divulgação dos economistas através da pesquisa Focus. A gente olha a inflação implícita das NTNBs também super baixas. A gente não tem a menor dúvida que a função-reação do BC é de cair juros ou até de manter nesses níveis. Enfim, eu estou aqui para julgar. A gente não tem a menor dúvida que a solução à frente para os investidores é sim ter alocação em renda variável, ter alocação em ativos de crédito para conseguir rentabilidades adicionais e que, naturalmente, as oportunidades continuam a existir. Então, por mais que tenha acontecido uma certa histeria e batida em retirada dos investidores, o que a gente considera que não representa o risco atual desse mercado, a gente continua a perceber boas oportunidades. Então, para finalizar aqui, pessoal, eu queria mostrar que,
o setor corporativo ele não vai morrer da noite para o dia. Ele está muito mais bem preparado para choques hoje do que no passado. A reprecificação, em grande parte, ela aconteceu. Ainda tem bastante coisa fora de preço, com oportunidades, como o Marcelo Urbano colocou, o setor de utilities, o setor de concessões rodoviárias, setores super regulados, onde, naturalmente, o governo e as agências estão acompanhando o que está acontecendo, tem ativos regulatórios, enfim, que não vão deixar de ser remunerados. A gente olha uma abundância grande de recursos, os bancos super bem capitalizados, conseguindo se apropriar desse momento. E, naturalmente, a gente olha para frente e entende que o crédito, né, vai ter que ser uma solução para investidores em sua maioria. Então, a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês é que, inegavelmente, é passageira essa crise. Os movimentos que a gente está olhando dos governos e bancos centrais têm sido assertivos, no Brasil não vai ser diferente. E, naturalmente, por mais que algumas empresas necessitem de mais prazo para suas dívidas, o que não seria intuitivo, porque a receita caiu muito, a gente entende que o longo prazo elas vão voltar a gerar o caixa para pagar suas obrigações. Então, do meu lado é isso, pessoal. Obrigada, Fausto. Poxa, acho que você agregou aí bastante nesse pano de fundo, que eu queria agora passar para o Bruno, para ele passar um pouco no detalhe aqui para a gente, um pouco da cabeça da fundação em si e dele como um alocador também de portfólio, pensando no patrimônio da fundação, enfim, como que eles pensaram em investimentos em crédito aí ao longo dos últimos meses e anos, que é uma coisa que eles vêm fazendo de maneira estrutural. Acho que o Fausto mencionou muito bem que a gente tem, sim, oportunidades. Eu queria entender, poxa, Bruno, se vocês também têm enxergue dessa forma, mesmo com esses cenários de crise, como que vocês estruturaram aí esse programa ao longo do tempo? Se você pudesse aí em 10, 15 minutinhos resumir, e aí a gente passa para as perguntas e respostas aqui. Se o pessoal tiver perguntas, fiquem à vontade para fazer no chat só para mim ou para todos. Por favor, Bruno. Obrigado, Stephanie, pela introdução, pelas palavras e pelo convite, né? E agradeço também a XP pelo convite, e é um prazer estar aqui dividindo o tempo com os colegas aqui na discussão. Também cumprimento a todo mundo que vai participando aí, né? São mais de 100 pessoas. Foi muito interessante ouvir eles, né? Acho que eles resumiram bem alguns tópicos aí principais, como é que a gente chegou aqui, qual o cenário atual, apresentaram até algumas oportunidades dentro do segmento, né? Eu queria começar diferente, eu não vou chover no molhado, porque eles já exploraram aí muito bem que eles são os experts das classes, né? A gente é muito mais um pensador de como fazer uma estratégia de longo prazo e pensar em como isso funcionar ao longo de muitos ciclos, né? Então, como acho que é público, é institucional, mas nem todos são gestores, eu vou dar a liberdade de começar do início. Então, qual que é o objetivo do fundo de pensão? Na verdade, a gente não está no game de máximo retorno. Nosso objetivo é maximizar a probabilidade de sucesso. E sucesso é diferente para cada um dos planos que você gere, né? No nosso caso, a gente tem 7 planos, a gente administra 12 bilhões. Então, um plano BD que tem um duration X e tem superávit, tem um tipo de estratégia e sucesso para ele vai ser definido com base nessas características, e que é muito diferente de um plano CD que tem uma moçada lá, gente jovem. Então, você tem que primeiro, no processo, entender o que você quer ter de objetivo de risco e retorno para cada um dos planos que você está gerindo, né? Então, esse é o start do processo de investimento. Após isso, né, você, com toda a beleza da modelagem matemática, e tem uma modelagem que é melhor para cada tipo de plano que você está gerindo, você vai construir a sua alocação estratégica, né? Que quanto você quer ter nas classes de ativos, né? No longo prazo, quanto por cento em cada uma dessas classes de ativos deveria atingir os seus objetivos, né? E para colocar em política de investimento, eu colocaria esses alvos como centro da meta de longo prazo, com uma banda de flexibilidade, né? Para você atuar e ter um certo nível de flexibilidade. E essa flexibilidade é importante justamente nesse momento que a gente passa de crise, né? Se tiver
bandas muito estreitas de margem de alocação tática entre as classes, você deveria estar agora refazendo toda a sua política de investimento, chamando o conselho e tendo um enorme trabalho no meio de um cenário que está tudo pegando fogo. Então, essa flexibilidade, nesse caso, é importante, né? Mas aqui é um ponto central na gestão de patrimônio de investidores institucionais de longo prazo, né? Seja endowment, sovereign funds ou pension funds como nós. Grande parte do trabalho está aqui, né? São grandes betas de mercado que vão ajudar você a atingir os seus objetivos. Então, eu poderia traduzir a fundação como um grande carrego de prêmios de risco de mercado, com alguns alfas que aí você pode anexar esses betas, vindo provenientes tanto da capacidade do time de gestão que você tem, de selecionar bons ativos ou bons gestores para selecionar esses ativos, ou se você quiser se aventurar em market timing, que é uma coisa difícil, também você pode seguir por esse caminho, não é o que fazemos, ou tentamos não fazer muito. E também você pode, em algum momento, usar as vantagens estruturais do segmento que você atua, né? Eu julgo que é estruturalmente importante a vantagem competitiva de você realmente ser um investidor de longo prazo. Então, você tem uma abordagem prospectiva, paciente, disciplinada para, justamente nesses momentos, se aproveitar de ciclos econômicos e tendências de curto prazo. Então, tem uma visão contrária nesse sentido, por fazer essa arbitragem de tempo, né? Então, isso é uma vantagem estrutural do fundo de pensão que deveria ser aproveitada nesse tipo de momento, que auxilia a fazer aquele layer a mais de alfa em cima dos betas que você construiu. Outros dois são escala. A escala, obviamente, faz diferença. Você entra em deals com condições melhores, né? Você negocia muito melhor as partes e você fica sabendo de mais coisas, né? Aparecem mais coisas interessantes para você. E o último, que é aqui um ponto relevante, bem específico para este caso, que é o momento de liquidez, né? A gente tem certeza sobre o nosso fluxo de ativos, né? Eu sei quanto que eu vou pagar nos próximos meses, sei quanto que eu vou receber. E não vou ter nenhum resgate que seja diferente, muito diferente disso, né? Resgate ou entrada. Então, isso é uma força bastante grande. Então, a gente pode capitalizar de players que não têm esse nível de flexibilidade, né? Então, as pessoas estão sofrendo mais saques, a gente pode ir lá e se aproveitar desse tipo de movimento. Mas, voltando lá à alocação estratégica, né? Então, você decidiu que tem, digamos, 10% para investir em crédito, com toda a base matemática te fundamentando isso. Bom, o próximo passo seria definir como é que você vai fazer essa alocação. Se vai ser, você investir esses 10% em debêntures da Vale, ou você vai fazer uma coisa um pouco mais diversificada, mais ativa, vai ser mais passivo. Então, tem uma série de discussões que você deveria entrar. No caso, as principais que eu elenco são, primeiro, estilo de gestão, que você tem que ver, que passa por uma discussão teórica, aí, né, se você acredita que gestão ativa vai gerar algum tipo de valor nesse segmento que você está discutindo, ou se você quer fazer uma coisa mais passiva, um mix entre as coisas para tentar baratear o custo da gestão ativa. Então, você tem que entender e passar por essa discussão teórica. Depois, você tem que fazer uma reflexão aí com o seu time. Você tem capacidade de gerir esse estilo de gestão que você gostaria de ter internamente, né? Ou, senão, a opção contrária seria achar especialistas. E, por último, definir qual estrutura que você quer seguir com esses investimentos. Você vai fazer um fundo exclusivo, se você tiver escala, se você vai fazer um fundo aberto, um fundo fechado, tem que pensar um pouco sobre a estrutura e os veículos de investimento, né? Ainda sobre gestão interna e externa, você tem que pensar, primeiro, na escala, né? Você tem escala suficiente para contratar um time de primeira linha e remunerar um time seja adequado para fazer frente àquele estilo de gestão que você está buscando. E depois tem que pensar na sua cultura própria. Se você tem um time de primeiríssima linha, vou tirar eles da XP, por exemplo, qualquer outra asset. Esse pessoal tem um apetite de remuneração muito diferente, arranjos muito diferentes das casas de investimento, no de fundações é diferente. Então, você tem que pensar culturalmente se encaixa, e também tem que ter o último ponto, que é que não dá para ser bom em tudo. Então, misturando todos esses debates, você vai tomar a sua decisão. Você quer trazer esse time internamente, mudando um pouco a cultura da fundação, ou
delega e traz um parceiro para lhe auxiliar nisso. Mas voltando ao processo de investimento, né? Então, definido que você vai fazer seleção de ativos, você segue por esse caminho e faz lá, estrutura todo o seu processo de como é que você vai selecionar esses ativos, o time que você tem. E se for gestor, vai lá fazer o seu processo de seleção e depois aprova e monitora esses caras, né? Agora, entrando especificamente no programa que a gente desenvolveu aqui de crédito, ele já está rodando desde 2016. Né? Antigamente, a gente tinha um portfólio de crédito que era muito grande e 100% carteira própria. Né? E cada plano tinha um pouco de crédito, um tinha 3 papéis, confusão danada. O que a gente fez primeiro, diferente, a gente já tinha feito para os outros planos, né? Todas as classes, né, que tem uma visão realmente de muito longo prazo, né, pegar a bolsa, private equity, a filosofia de investimento é a mesma. Tem um veículo único que consolida a nossa estratégia, a nossa filosofia de investimento em crédito, em imóveis, em private equity, em infra, esse tipo de coisa. A única exceção são nos investimentos de renda fixa. Porque aqui aí depende um pouco da característica dos planos, né? Tem plano que prefere indexador CDI, tem plano que prefere indexador IPCA, tem plano que tem apetite por duration mais curto, tem plano que tem apetite por duration mais longo, e tem alguns que têm necessidade por mais liquidez, outros por mais yield. Então, eu não tinha como construir uma estratégia única que coubesse para todos os planos. Então, a decisão aqui foi, vamos construir um menu à la carte com algumas opções. Então, foi feito assim, a gente constituiu 4 veículos exclusivos, a gente tinha escala para fazer exclusivo, então a preferência era fazer exclusivos para não ter esse problema de fluxo entre cotistas ali, né? Tem questões de marcações e que as pessoas têm que pensar um pouco quando entram no fundo aberto, né? E a gente queria, com isso, né, com esse menu de opções, construir um portfólio de ativos muito mais diversificado, né? A gente via que estava um portfólio mais concentrado, então a gente queria ter ativos mais diversificados. A gente queria melhorar a distribuição de recursos entre os gestores, né? Era 100% carteira própria, agora já não é carteira própria, está por volta de 1/4. Quando a gente se expôs a selecionar gestores, a gente foi selecionar o tópico ativo, né? A gente queria gestores muito mais ativos que nós, caras que fossem buscar rotações de setores, fazer trades no mercado secundário, eventualmente até coisas no exterior. E com esses caras, a gente sempre quis ter uma abordagem muito próxima, no sentido de construir uma verdadeira parceria de longo prazo, né? Então, eu não quero ficar com o gestor para 1, 2 anos ter que trocar, eu quero ficar com ele 10 anos, né? Eu fiz uma boa escolha, espero, né? Se não for assim, a gente vê no mesmo caminho e troca, mas a intenção inicial sempre é essa, né? Ficar muito tempo com o gestor, porque você gera uma confiança. No sentido de que, até quando na construção desses nossos fundos, a gente foi entregando dinheiro à medida, você tem 300 milhões, digamos, vai chamando esse capital à medida que você vê oportunidade. Se você não estiver vendo oportunidade, você devolve dinheiro, sempre vai ter, só não estrague a nossa relação, né? Esteja sincero, eu vou ser sempre sincero, e a gente trabalha dessa maneira. Então, acho que isso envolve um bom negócio para as duas partes, é bom para o gestor, é bom para nós, e assim, um ponto adicional, né, um ganho em relação a tudo isso eles funcionam como uma grande consultoria informal da fundação também, né? Você tem aí, aqui no painel, tem especialistas, né, setoriais, eu posso bater na casa deles lá e perguntar o que está achando dessa edição, preocupado com esse setor. É bom pegar essas referências de mercado, né, ter outras visões. Isso auxilia muito para a condução dos nossos portfólios. Pode ser em crédito, pode ser até ajudar em outras classes de ativo, né? Mas isso foi o que a gente pensou do nosso programa. Então, hoje a gente tem 4 veículos que servem, né, aos nossos portfólios. Sendo que um é uma carteira própria, que tem um mandato bem específico, e 3 com característica um pouco mais high grade, com indexadores diferentes, com diferentes níveis de duration, e temos um fundo, talvez até o maior seja o high yield. Então, a gente tem um fundo high yield também que os planos que querem mais yield vão lá e compram cotas desses. Planos que querem estar mais líquidos, coisas mais de curto prazo, estão lá no
no mandato do CDI. Então, isso é bom, porque cada plano consegue construir a sua alocação. E também é interessante porque a gente acabou, né? Não tem crédito em nenhum outro programa. Eu bato o olho, eu sei onde é que tem crédito, né? São nesses 4 veículos. Bem clean a visão, simples, né? Antes tinha crédito, tem ponto de risco de mercado, ponto de crédito. Não, acabou o crédito, é isso aqui. Então, deu uma simplificada, né? Então, o que ajudou a gente a construir isso foi que a gente tentou buscar muita referência internacional, né? Então, os nossos parceiros canadenses, conversas com eles, a gente foi endowments americanos, com muita literatura proveniente deles, e sovereign funds asiáticos, então fazem um excelente trabalho. Então a gente mistura um pouco de estudo, ganha-se essa robustez teórica e prática com esses caras, e tenta absorver esse conhecimento e passar para o conselho, né? Porque o processo de decisão dentro do fundo de pensão é muito mais extenso do que uma gestora, né? Você não toma decisões na hora, é um processo de convencimento. Então, por isso, trazer o conhecimento primeiro para o time de investimentos, depois passá-lo ao conselho, né? A gente até monta um curso, né, de investimento para todos os membros de conselhos e comitês, para explicar realmente como é que é a gestão de portfólio, né? Olhar essas coisas de maneira combinada, não ficar selecionando ativo, criticando ele, indivíduo a indivíduo, fundo a fundo. Tem uma visão um pouco mais abrangente e gera um compromisso, né? Se a gente aprova essas estratégias, né? Elas ficam de longo prazo, né? Então, você tem uma estratégia aprovada, tem um comprometimento e você tende a ser mais persistente com elas. Então, acho que essa consistência ocorre e ela é importante principalmente nesses períodos de crise. Eu acho que eu vou encerrar por aqui e depois eu volto falando mais sobre o mercado em si, né? Aqui é mais uma visão de longo prazo, como a gente construiu, não tem muito certo ou errado, tem a maneira que a gente viu que funcionou para a gente, uma alocação de crédito, uma visão de longo prazo, e depois eu posso falar do momento atual. Acho que essa pergunta vai voltar, né? Sim. Para não me estender também demais. Deixa eu ver se eu bati o tempo. Não, tá tranquilo. Obrigada, Bruno, aí pela visão geral. Acho que, poxa, super bacana você dividir como vocês construíram aí o processo de investimento, né, de seleção em crédito. Eu acho bastante interessante essa abordagem dividida por essas categorias, né, dado que vocês têm diversos planos aí, separado por high yield, high grade, atrelado a IPCA, atrelado a CDI. Eu queria aproveitar que você foi o último aqui a falar. A gente vai começar agora a sessão de perguntas e respostas nos próximos 30 minutinhos aí. A gente conversou bastante com os fundos de pensão como um todo aí nos últimos 40 dias. A gente viu poucos, não com essa visão que eu vou mencionar agora, que foi mais atípico, trazendo até um fluxo talvez negativo para o segmento, mas a gente viu alguns fundos de pensão aportando recursos adicionais ali nos seus veículos exclusivos e pensando em maneiras de capturar essas oportunidades que a gente viu como Urbano, o Fausto mencionaram nas últimas semanas aí com ativos com ratings excelentes, pagando prêmios nunca antes vistos, né? Então, a gente viu o pessoal tentando fazer, dado que a gente tem toda a questão de timing, né, nas fundações de governança e tudo mais, fazendo via os veículos exclusivos existentes e tentando capturar essas oportunidades de alguma forma, né? Como que foram as discussões de vocês nesse sentido? Você comentou ali sobre deixar com que o gestor chame o capital, né, e combinando o jogo com ele no bom sentido para que o capital seja alocado de maneira mais eficiente possível aí no prazo, dado que são investidores de longo prazo. Como que vocês olharam esses riscos e essas oportunidades aí em relação às últimas semanas com a crise? Tá bom, acho que vou começar a quebrar por 2 momentos, né? Pensando no cara que não tem alocação no segmento ou está subalocado vis-à-vis o seu planejamento, aí, né? Sua alocação estratégica, né? Acho que não precisa nem dizer, né? Considerando tudo que os meus colegas falaram, que esse parece ser um bom momento para você planejar a sua alocação, né? Então, como eles falaram, né? São spreads que não foram vistos nem em 2008. Então, isso já dá um bom indicativo de que você deveria estar se planejando para aproveitar esse momento. Se você tinha espaço e gostaria de ter essa alocação.
Então, outro ponto que é até mais curiosidade, né, mas também reforça o ponto de parecer que tem atratividade nesse mercado, é que fundos de ações e multimercados começaram a comprar, né? São caras que nem são dedicados ao tema, estão vendo essas assimetrias e estão entrando nesse mercado, né? Então, como também os colegas já comentaram, é mais uma crise de liquidez, né? Obviamente que algumas empresas vão sofrer, alguns setores, serviços, principalmente, turismo, coisas relacionadas a serviços vão ter um problema, mas as empresas que a gente geralmente analisa, atua e tem nos portfólios, a gente reanalisou todas as posições de todos os nossos portfólios, né? Então, a gente, analisando empresa a empresa, se sente bastante confortável que elas têm caixa suficiente para cumprir suas obrigações de curto prazo, né? E, como todo mundo comentou, elas têm outras fontes de liquidez, né? A liquidez está muito mais abundante do que na crise de 2008. Então, a oportunidade para quem não está alocado, acho que ela existe, né? Agora, o meu caso é um pouco diferente. Eu já sou locador, né? Eu já estou alocado há um bom tempo. Então, na verdade, eu estava na ponta contrária. Eu estava vendendo já ativos, né? Eu já vinha desinvestindo desde o ano passado. Eu estava desalocando para fazer frente a investimentos em outras classes, né? Principalmente essa aqui, eu estava um pouco sobrealocado, depois os preços fecharam muito, eu estava diminuindo posição para ir para outras coisas que estavam mais interessantes, principalmente investimento no exterior e outras coisas. Então, o choque veio, a gente parou de diminuir, olhou, o spread agora está realmente muito grande, o que a gente faz, né? Considerando que tudo é um trade-off em gestão de portfólio, né? O que a gente quer sempre é manter o nível de risco dos nossos portfólios de referência e tentar achar as melhores assimetrias. Então, com base nisso, a gente vai refazer todas as contas, né, das modelagens de alocação estratégica e ver o que muda, né? Quais pesos mudam, que classe que tem mais apelo, porque os preços relativos mudaram muito, né? Do que você tinha calculado lá em janeiro, dezembro do ano passado, na sua última política, mudou muito, né? E se você tem alguma flexibilidade, você pode refazer o estudo rapidamente de maneira interna e adaptar dentro das suas bandas de alocação tática, né? Então, foi o que a gente fez. E pelas nossas contas, a gente tem já uma alocação que a gente diminuiu um nível razoável agora para o nível de risco que a gente quer ter. Mas falar que a gente não fez nada, não, a gente fez algumas coisas de maneira oportunística, um dinheirinho, o gestor pediu um dinheirinho, recebeu um dinheirinho, mas não teve muito dinheirão, porque não queria fugir muito do alvo de alocação que para nós estava adequado, porque as outras classes também foram muito deprimidas. Teve o que pôde ser feito também foi trocas de posição, né? Então troquei coisas mais curtas por mais longas, com spread melhor. Então, principalmente nos BDs, né, que tem a nossa carteira própria, ela busca coisas atreladas à inflação com duration mais longo. Então a gente está tentando fazer esse tipo de rearranjo, inclusive com outras assets aí também, que a gente vem conversando, né? Não, excelente. Mas, assim, no final, né, o que eu acho que gera valor é você ter um processo de investimento robusto e disciplinado, né? E esses gestores especializados que vão... você tem esse relacionamento estreito, né? Isso vai ser essencial para o sucesso das fundações, né? Essas parcerias. Perfeito. Não, interessante, inclusive, você pontuar essa questão do processo robusto como um todo, né? Queria ouvir um pouco do Urbano e do Fausto. A gente acho que ficou claro aqui para todo mundo o tamanho das oportunidades que a gente viu nas últimas semanas, mas que, todavia, apesar da gente já ter tido um fechamento aí dos spreads, continuam existentes no mercado de crédito, né? E as resiliências ali que a gente ainda pode ter pensando nas alocações de longo prazo. Queria ouvir do Urbano e depois do Fausto, assim, um pouco da ponta negativa, né, que o pessoal pergunta muito para a gente aqui no time também. Pois existe algum setor, o Bruno mencionou ali o turismo, né, então, o varejo, né, consumo, existe algum setor que tem sido evitado, que vocês efetivamente fizeram troca das posições, porque podem sofrer mais aí no médio e longo prazo, risco de crédito defotado, ou realmente a liquidez que a gente enxerga hoje, a falta de alavancagem das empresas, ela simplesmente permite com que você já
gere preferência por outros setores mais resilientes e não necessariamente a gente tem um risco que torna aquele setor especificamente uma luz amarela, uma luz vermelha, que seja que as fundações aqui escutando podem considerar aqui evitar. Né? Queria ouvir o Urbano depois do Fausto, por favor. Resposta super certa, né? Mas, enfim, tem resposta. A resposta não é super simples. Então, por exemplo, se a gente falar de uma localiza, a maior parte da receita da localiza vem do que a gente chama de rent-a-car, né? Então, é um setor afetado na veia, né? E eu vou evitar a localiza por conta disso. Vou dar um outro exemplo também de Mucan e Iguatemi, que são empresas administradoras de shopping centers, né? Então, são companhias também que os shoppings estão fechados, né? Estão tendo que renegociar aluguel com os lojistas não querem pagar, estão num embate ali com os lojistas, e parte da receita deles também é percentual de venda do shopping. Então, eu dei aí 2 exemplos, né, de companhias que sempre foram muito bem geridas, com uma governança de mercado, de uma governança bastante boa, e melhor que isso, com uma posição de caixa muito confortável. E aí você fala, eu vou comprar aí agora uma operação de uma locadora que faz rent-a-car pequenininha nesse momento de mercado? Não, porque a Localiza até outro dia estava para comprar a CDI mais 4 dentro da Localiza e tem liquidez. E a gente, quando compra um papel que é mais líquido, né, a gente pensa em retorno esperado. Então, se o papel tem lá 3 anos de duration, você está comprando a CDI mais 4, se depois você vai contar depois de 1 ano eu vendi a CDI mais 2, né, estamos falando só de ganho de capital aí 6%, né, além do carrego do papel. Então, não acabou deixando de fazer sentido comprar. Agora, por exemplo, e aí estão falando de setores que são afetados. Agora, tem setores mais afetados, assim, o shopping center é muito afetado, né? A gente pegar, por exemplo, um setor de varejo, né? Tem uma Lojas Americanas, por exemplo, que também, companhia com uma posição de caixa super sólida, parte das vendas dela é venda online, agora não lembro o número de cabeça, e vai ser afetado, mas também é uma líder de mercado. Agora, você pode também, de novo, pegar uma par dela no mercado que está em situação mais complexa. Então, tem a seleção aí de nomes bons nos setores que você vai ter mais ou menos conforto dependendo de como essa companhia está posicionada, né? E aí, tem caras que são... eu já citei o exemplo de utilities, que é um setor afetado também, da inadimplência vai aumentar de conta de luz, né? Eles estão tendo que eles não podem cobrar alguns segmentos lá de consumidores, mas, enfim, é um setor com concessão longa, com receita previsível. O Fausto falou também de rodovias, idem, mesma coisa também, né? Se tiver tail na concessão, né? Se ela tiver tail na concessão, ela tem um sofrimento no curto prazo, mas ela tem muito, é o que a gente chama de valor de equity, né? Então, ela tem valor de equity lá na frente sobrando para te gerar caixa e saldar as obrigações dela. Eu costumo dizer que o equity sofre, né, nessa situação. No curto prazo, quem vai sofrer é o equity, a dívida é refinanciada. Agora, setores que inegavelmente sofrem pra caramba, setores relacionados a turismo, varejo, e aí tem coisas meio, vamos supor, usinas que só fazem etanol, vão sofrer bastante, né? Eu acho que companhias aéreas que têm aí ligação com turismo, setor hoteleiro, então, são setores que vão sofrer mais, e aí você tem que olhar caso a caso, e a questão ali de senso de oportunidade, falar, essa companhia dá para comprar, não dá para comprar. Shopping center vai sofrer para caramba, tem bons shoppings, né? Tem boas administradoras de shopping. Varejo vai sofrer para caramba, tem boas companhias no setor de varejo. Então, é questão de você olhar caso a caso. E assim como podem ter companhias de setores até defensivos, né? Que podem ter dificuldade. Então, pode ter rodovia ali que pode quebrar nesse período. Por exemplo, se ela não tiver
ela tinha uma concessão lá com uma geração de caixa muito apertada, né, com tail curto, mesmo sendo uma rodovia que sofre no curto prazo, ela não tem valor de equity para ti, né, ela não tem geração de caixa futura para cobrir ali essas obrigações que ela vai deixar em aberto nesse período. Eu não sei se eu respondi bem, mas se faltou ter alguma coisa, de novo, Fausto complementa. Bom, Pode vamos lá. acrescentar uma coisa que o Felipe da Séries encaminhou aqui para a gente. Também, se você puder acrescentar, se no teu mapeamento existe alguma empresa ou setor que vocês já mapearam que podem estar mais alavancados, tá? Você complementa, obviamente, com a tua visão, mas eles pediram para a gente acrescentar aí esse detalhe, caso haja algo no teu mapeamento aí também. Vamos lá, complementando o que o Urbano falou, né? Só fazer uma ponderação aqui sobre essa crise, né? Essa crise ela é diferente de todas as outras porque a velocidade de deterioração dos mercados foi a mais rápida que já existiu, né? Então, nessa confusão, você dizer que você conseguiu evitar algum setor, qualquer um que fale isso aqui, né, que desde o início da confusão, você teve a velocidade foi tremenda, né? Você pega todos os ativos de risco, né? Pega lá fora o S&P, pega a bolsa, pega tudo. A velocidade da deterioração nunca existiu, né? O que a gente faz como gestor é naturalmente uma análise fundamentalista e tentar entender quais são aqueles setores que, para o caso da dívida, apresentam geração de caixa mais resiliente, mais previsível ou não. E aí, naturalmente, isso você vai conseguir diferenciar no custo de captação de cada um deles, né? Setores e empresas com geração de caixa mais resiliente, naturalmente, têm acesso a custo de capital mais baixo, diferentemente de outros. O que a gente pode esperar dessa crise é que, naturalmente, vai haver alguma consolidação dentro dos setores, né? Então, as maiores empresas, líderes de mercado mais eficientes, devem incorporar as menores, né? Então, a gente naturalmente espera que você vai ter uma concentração dentro dos setores maior, né? As empresas que, menores, né, dentro da cadeia produtiva ou até mesmo concorrente, certamente elas vão ser adquiridas pelas maiores. Isso é inegável. A gente também pode esperar mudanças significativas, né, percebidas pós-Covid, né? O Urbano comentou bastante de shoppings. O shopping está sofrendo agora, né, naturalmente. Eu acho que shopping no Brasil tem uma característica diferente de shopping lá fora, né? Shopping lá fora, basicamente, é um negócio voltado 100% para consumo. Aqui no Brasil é voltado mais para lazer também, né? A turma vai para shopping em busca, do ar-condicionado, em busca de bater perna. Então, naturalmente, eu entendo que o pós-Covid lá fora para shoppings é diferente aqui. Então, você vai ter uma mudança dentro do setor, né, que vai ser mais difícil lá fora do que aqui no Brasil. E outros setores também que, possivelmente, alguns deles vão deixar de existir e outros também vão se fortalecer, né? Estamos falando de telemedicina, esse negócio vai crescer. Estamos falando de telecomunicações, estamos falando de tecnologia. Estamos olhando para o online, né? A gente olha companhias que o online representava 20% das vendas e já durante esse período da pandemia já virou 60%. Né? Claro que você tem o share da venda física caindo, mas tem uma velocidade de crescimento do online que talvez nós, investidores, não esperávamos. Então, inegavelmente, há mudanças que vão acontecer, né, que a gente está tentando entender, porque é uma visão de muito longo prazo, mas que a gente acredita que vão sim acontecer dentro dos setores. Obviamente, como eu comentei, setores mais cíclicos, né, que dependem mais do ciclo econômico, certamente esses caras vão sofrer. A gente tem que lembrar, pessoal, que no Brasil, 67% do PIB é formado por serviços, né? Então, a gente é uma economia de serviços, né, naturalmente. Mas, como a gente falou no início da nossa conversa, o mercado de capitais seleciona as melhores empresas para dar o crédito. Grande parte das empresas que se financiam através do mercado de capitais, que tem dívidas a mercado, é do setor de utilities, é do setor elétrico, que, por mais que ele sofra agora, é um setor extremamente regulado, que, obviamente, vai ter a regulação alterada, obviamente, para que o capital de giro que eles estão sofrendo, esse negócio
seja recomposto. Então, acho que ex ante, né, todos nós gestores, já fazemos alocações olhando para como se comporta a geração de caixa em cenários de estresse. Então, não tem a menor dúvida que cada gestor tem a fazer a alocação determinada. E, óbvio, tutoriais. Falhando um pouco. Para alterações. Pois não. Tá travando um pouco, cortou os últimos 1 minutinho do que você falou aqui, 30 segundos. Não, eu realmente, Stephanie, acredito que nós gestores já fazemos alocações no crédito, né, simulando oscilações no fluxo de caixa dos nossos devedores dentro de cenários de estresse. Naturalmente, se a tua carteira, o teu portfólio, ela tem predisposição a ter um risco um pouco maior de um setor mais cíclico, e tem a geração de caixa que não é tão previsível, isso deve estar refletido na taxa que você vai remunerar esse investimento, né? A quanto você vai desembolsar o teu caixa para comprar essa dívida. E, obviamente, olhando para o futuro pós-Covid, como eu falei, muitos setores vão sofrer alterações seculares, vão mudar, vão deixar de existir ou vão mudar. E, obviamente, a gente está tentando entender isso, né, à luz do que está acontecendo hoje, olhando lá para fora mais uma vez. Eu acho que cada caso é um caso, como o Urbano colocou, mas uma grande certeza que eu tenho é que, olhando para o Brasil, olhando para o mundo também, o grande balizador, né, dos mercados de renda fixa é a taxa de juros. Essa taxa de juros ela vai permanecer baixa, né, pela questão prospectiva da inflação e do crescimento. Então, obviamente, a gente entende que todos os setores, de uma forma geral, vão continuar a ter a sua despesa em níveis bem diferentes dos do passado. Eu acho que essa é a minha ponderação. Não, achei ótimo. Stephanie, posso só reforçar um ponto? Acho que o Fausto botou um ponto super importante, tá? A crise veio muito rápido, então eu tenho certeza que eu tenho, o Fausto tem até papel que eu já renegociei junto lá com do fundo, de um dos fundos lá do Fausto. Então, assim, todos nós temos papéis que sim foram pegos no contrapé e de companhias boas que eram líderes no que elas faziam e foram pegas no contrapé total e esses caras vão ter receita perto de zero aí nos próximos 3, 4, 5, 6 meses. Então, se algum gestor eu não tenho nada, ou o cara deixava muito dinheiro na mesa, ou sei lá, ambos nós sim vamos ter aí algum sofrimento na carteira. O ponto positivo é que a gente está com muito carrego na carteira, né? E carrego e diversificação serve justo para isso, né? Então nunca as carteiras estiveram com tanto carrego, e eu tenho as carteiras, acho que o Fausto também, as nossas carteiras são muito diversificadas. Então, se a gente tiver um problema ou outro, hoje eu tenho fundo lá com carrego acima de 6%, tá? Então, são fundos high yield e tal. Mas, pô, se eu tiver um problema de 1% lá no crédito de 1,2%, ainda assim, a gente num ano consegue entregar CDI mais 4,80, isso desconsiderando de capital. Então, acho que só isso para reforçar, Fausto. E assim, acho que você passou rápido, esse ponto é importante, tá? Eu custo a crer que tem o cara para não passe limpinho aí do negócio, porque acho que todos temos aí uma outra coisa ali que vai preocupar. Normalmente, gestores mais ativos que olham coisas diferentes, buscam oportunidades diferentes, naturalmente vão ter coisas ali que vão dar mais dor de cabeça na carteira. Achei fundamental esse ponto, Urbano, principalmente quando a gente aplica aqui para a realidade das fundações, né? E assim, tudo isso, na velocidade com que aconteceu, ele só reforça o ponto que o Bruno colocou aqui da importância da gestão ativa e de você ter um time parceiro acompanhando tudo isso de perto, olhando ativo por ativo, repensando, como o Fausto mencionou, quais vão ser os preços base, a gente ainda não sabe efetivamente qual que vai ser materializado em relação ao cenário base de recuperação, e isso que você mencionou, assim, é essencial para que a indústria do nosso segmento entenda que a gente vai sim passar por esses cenários aí que
todo mundo foi pego de surpresa para absolutamente tudo, para o crédito não é diferente, só é essencial a gente ter realmente bons gestores, bons parceiros, pontuando essas questões para a gente, com transparência, agindo no melhor interesse possível do cliente, buscando mapear o quanto antes, como o Fausto está no mudo, acho que está tentando falar alguma coisa. Isso, tem um ponto aqui, como o Urbano colocou, né? A gente tem empresas que a receita está indo a zero. Então, a gestão ativa não é só a gestão ativa do portfólio, né? O gestor de crédito, ele, pela característica do seu investimento, a gente está falando de renda fixa e crédito privado. Então, a gente teve uma parada súbita global das economias, né? A gente tinha um cenário, né, premissas de crescimento que, quando a gente olha para os 2 primeiros meses desse ano, janeiro e fevereiro, realmente surpreendiam, né? O Brasil estava entrando numa rota de crescimento. Inegavelmente, essa parada súbita traz desafios a algumas empresas e nós, como credores das mesmas, eventualmente temos que sentar com o manager da companhia e entender como é que ele vai passar por esse momento, né, de zerada da sua receita. Então, a gente entende que a gestão ativa, você tem que se aproximar da tua contraparte, entender o que o manager vai fazer e, sim, ajudá-lo a passar esse pior momento, né? Então, como o Urbano colocou, você está tendo que sentar com alguns caras e, poxa, vamos lá, eu vou apurar o covenant de alavancagem nesse período. Ou você tem uma PMT, talvez você possa jogar para frente. Qual é a contrapartida? Você tem uma garantia, você pode pagar um pouco mais de taxa, enfim. Então, isso é gestão ativa. Quando a gente para olhar ainda a situação da renda fixa propriamente dita e do investimento dessa classe de ativos, naturalmente no contrafactual com bolsa, e eu falei de transformações setoriais, pessoal, a gente tem que lembrar que a renda fixa ela é fixa, né? Quando você faz um investimento, você está contratando um retorno para aquele período, né? Ela vai deixar de ser fixa se você sair do investimento no meio do caminho ou se a empresa quebrar, né? No caso aqui, a gente entende que, por tudo que nós comentamos, essa crise ela vai ser passageira, um pouco mais rápida, mas as alterações setoriais elas podem acontecer. Então, aqui, se eu entendo que esse cara vai ter o caixa para me pagar nesse prazo, poxa, maravilha, né? Eu tenho esse prazo, o setor vai mudar, mas eu sou credor, né? Eu vou receber o fluxo de caixa. Diferente que se eu for um acionista, né? Pode ser que determinados setores, o equity não vale mais nada, porque você tem ali novos entrantes, você tem mudanças, onde efetivamente o valor daquele negócio vai cair muito. Mas a geração de caixa, naturalmente, ela pode continuar existindo para pagar o credor. Então, a gente está falando aqui de renda fixa e crédito, pessoal, bem diferente, né, de mudanças que podem acontecer em setores, e aí sim o valor do equity, né, mudar substancialmente. Eu acho que essa é uma ponderação super importante para ser feita aqui. Excelente. O Getúlio tinha um ponto aqui que ele queria endereçar. Saiu do mundo agora, Getúlio. Legal, pessoal. A gente falou, acho que teve uma pergunta relativa à crise de 2008 e eu acho que o Fausto e o Urbano já trataram muito bem dos temas aí, mas cada crise a gente fica mais forte. Um ponto que o Fausto comentou também de melhora os instrumentos, os remédios e tudo mais, né? Na crise de 2008, lembro bem que era muito engraçado porque você não sabia nem quem conseguia tomar, nem qual era o banco saudável dentre os grandes bancos e teve um entupimento muito grave no canal de crédito e lá atrás a gente não sabia como, os bancos centrais não sabiam como injetar muito bem liquidez na economia, né? E demorou, e tinha uma questão de risco moral ainda, então demorou-se muito para ter reação. Agora, o que precisava de fato era crédito, o juro está baixo, estruturalmente baixo no Brasil há algum tempo, isso ajuda também, até empresas alavancadas estão vivendo num cenário muito mais confortável por esse custo de dinheiro mais baixo. E agora, pelo que eu estou vendo, aqui eles podem até falar melhor do que eu, assim, a ação de todos os bancos centrais foi rápida, inclusive para a gente aprovou já uma PEC de guerra que já até trouxe reflexo no secundário antes do Banco Central poder entrar como Banco Central americano. Hoje o canal do crédito não está entupido, consegue chegar rápido e assim, o que é mais nítido aqui, né, a gente na parte de mercado de capitais fica angustiado e já tem relatos de alguns gestores que os bancos já estão se apropriando, fazem a operação ali com a empresa e tem algumas instituições que podem fazer, mas o banco quer ficar todo com essa transação que está com um spread super legal e tudo mais. Então, assim,
Não temos o entupimento do canal de crédito, a reação foi muito rápida, bem diferente do que foi em 2008. 2008, cara, se a gente for lembrar, na verdade a crise começou no final de 2007, quando o fundo do BNP de subprime fechou, né? Aí teve o BER, depois que teve o Lehman e tudo mais. Então, aqui a coisa foi rápida, o Banco Central agiu, o governo já aprovou o PEC de guerra. Lá fora o Fed já está comprando até título high yield, a gente já está no liquidez. Os bancos estão concedendo crédito e, sem dúvida, a gente tem os líderes do setor aqui, né? Então, só para complementar, acho que ninguém melhor do que eles para saber quem são os líderes, quem vai conseguir sobreviver. Um ponto que o Urbano mencionou aí, das lojas americanas. Lojas americanas eu estava olhando ontem, assim, fechou dezembro, era quase meia vez dívida líquida EBITDA, né? A geração de caixa de um ano de negócio dela paga 2 vezes a dívida. Então, assim, ficar 3 meses fechado e tudo mais, puta, não é um negócio que vai matar o business. E olhando para frente... uma posição de caixa de 10 bi, se eu não me engano, Getúlio. Eu posso estar falando besteira, tá? A gente viu o crédito recentemente, mas eu posso estar errado. É que eles têm uma conta de fornecedores enorme também, né? Mas eu acho que a posição de caixa é em torno disso. Mas super confortável, né? E aí, uma pergunta que eu ia fazer para vocês, né? Pegando aqui um pouco do nosso mundo, assim, a gente está ali no IB, a gente viu um primeiro momento, porque a gente, como o pessoal já falou, tem muita coisa de infraestrutura e esse é um gargalo, e esse governo que entrou agora tem intensidade para fomentar a infraestrutura. O BNDES retraiu um pouquinho e talvez, olhando para frente, né, o balanço dele não vai estar com tanto apetite, dado que ele vai dar liquidez agora para alguns setores específicos, mas a gente viu algumas safras, né? Primeiro viu uma safra de linhas de transmissão, projetos de geração, captando aí em níveis em PCA+, né? Superiores a muitas das metas atuariais aí dos fundos de pensão. E agora, o que me chama a atenção é que a bola da vez já vinha se desenhando como saneamento, né? Agora essa crise, essa pandemia, né, que teve, chamou mais atenção ainda para a saúde em relação saúde que começa pelo saneamento básico. A gente tem uma deficiência muito grande. Ali dentro de casa, a gente já tinha 2 mandatos, que agora, obviamente, estão on hold aí, mas para financiar empresas de saneamento nos seus investimentos, na expansão da rede, estações de tratamento e tudo mais. E o que me chamou a atenção, no início da crise, eu tinha uma preocupação muito grande. E aí eu queria, menos uma pergunta e mais escutar um pouco dos 2 gestores aí, que inclusive eu sou cotista, tá? Vale mencionar, estou bem feliz com os fundos. Então, assim, eu tinha uma preocupação muito grande que saneamento diferente do setor elétrico, que mostra que a gente está com instituições fortes, a STF deu razão para a Light ontem, então, em relação a corte de luz, enfim, prevalecendo aí todo o ambiente, um arcabouço regulatório bem sólido, bem legal do Brasil. Saneamento é mais na esfera municipal, né? E eu tinha muito receio de algumas prefeituras fugirem um pouco ali, darem uma canetada, falarem assim, cara, agora é o momento, agora vou usar o saneamento aqui, ninguém vai me criticar para fazer esse negócio. E, pelo contrário, foi uma reação muito positiva, porque os contratos, de certa forma, foram respeitados, algumas concessões foram feitas, os reguladores já mencionaram que isso vai ser recomposto mais à frente, ou seja, um ligeiro impacto de capital de giro. Ou seja, no final de tudo, acho que a gente vai ter uma grande leva de captação de saneamento de longo prazo, que já chamam a atenção principalmente dos fundos de pensão gringos, né, que são compradores desse setor há algum tempo. Vai ter uma grande safra para vir agora. E me parece que o arcabouço está mais forte até do que a gente mesmo acreditava, né? Projetos de lei aí em curso. Como é que vocês estão vendo aí essa nova fase, até para pegar um pouco de ângulo aqui para a gente casar com os telespectadores que têm um passivo adequado para financiar isso aqui, e isso aqui é um setor super robusto, super resiliente, né? Pelo que tem se mostrado. Acho que até depois é interessante o Bruno também comentar como que eles enxergam isso, depois que os gestores puderem introduzir aí. Acho ótima pergunta. Quer falar primeiro, Fausto? Eu falei todas primeiro, eu faço primeiro também, tanto faz. Está mutado aí, está no mudo. Bom, eu sou um pouco... Eu sou até um pouco suspeito para falar de saneamento, porque minha formação original é engenharia ambiental, né?
Então, é um setor que eu conheço muito bem e... Temos dois, então, aqui. Eu ia falar isso agora, o Bruno também. É legal, não sabia, Bruno. Então, realmente é um setor que eu sempre fui entusiasta e, naturalmente, nas nossas carteiras, a gente tem uma posição interessante. E pelo lado do equity também, através da XP Asset, a parte de renda variável, a gente também é investidor pesado do setor, né? Então, a gente realmente conhece muito bem dentro da XP Asset. Getúlio, eu não tenho a menor dúvida que o setor guarda uma característica super interessante, né, que é a geração de caixa previsível, né? Então, em termos fundamentais, para qualquer tipo de investidor, esse é um setor super resiliente a choques. Do ponto de vista de marco regulatório, regulação, poxa, a gente realmente acredita... Só um segundo. Do ponto de vista de marco regulatório, regulação, a gente olhou os desdobramentos recentes, né, como o legislativo trabalhou nesse negócio, e você tocou no ponto do cumprimento dos contratos. A gente não tem a menor dúvida que esse setor talvez seja aquele também onde, inevitavelmente, os contratos têm que ser cumpridos, né, porque é um setor básico que tem desdobramentos para a saúde pública, né? Então, quanto mais você tiver de rede de esgoto, coleta de esgoto e água, e tratamento de água e distribuição, você salva dinheiro à frente no seu sistema de saúde, né? Então, e agora esse negócio também está super em voga. E quando a gente olha para o pacote de ajuda às prefeituras e estados, a gente também vê que foi na mesma linha, né? Então, por mais que a receita, através de tributos dessa turma, esteja caindo, o governo também está socorrendo. A gente está até notando que tem um movimento um pouco oportunista de alguns prefeitos e governadores, tentando empurrar para o governo federal a conta antiga, mas a gente entende que o governo está olhando esse negócio, também está provendo liquidez para os entes estaduais e municipais. Então, a gente realmente olha com muito bons olhos para o longo prazo para esse setor. É um setor que vai precisar de equity e de crédito. Poxa, tem taxas atraentes para o investidor, dado o tamanho, né, do buraco. No Brasil, apenas 50% dos domicílios têm acesso à coleta de esgotos, o que é uma maluquice. Esse negócio tem que ser universalizado. Então, vai precisar de dinheiro, consequentemente, vai pagar boas taxas e, fundamentalmente, é um bom setor que está passando por uma mudança de marco legal que vai proteger o investidor. Então, a gente realmente, das PAs, a gente gosta bastante e não tem a menor dúvida que vai ser um setor que a gente vai aumentar bastante a alocação, tanto em crédito quanto em equity. Tá? Da minha parte, 100% de acordo com o Fausto. O Brasil, né, ele é pródigo em ter low-hanging fruits, né? Isso por conta de presença estatal na economia, concentração, criação de oligopólios. Então, aí mercado financeiro e saneamento é um dos low-hanging fruits aí, grandes. É um setor essencial, né? Então, com geração de receita muito previsível, sempre sujeito a questões políticas. Teve um caso, eu não lembro em que ano, lá de Guarulhos, rescindiu com a Sabesp, foi uma decisão unilateral, criou um problemão para o Guarulhos, porque o Guarulhos ficou devendo uma conta de água, porque a Sabesp não podia deixar de entregar a água, mas a conta ficou lá no município de Guarulhos. Foi feito um acordo recentemente ali, né? Hoje, Sabesp é concessionária de Guarulhos, voltou a ser, porque não tem como, quer dizer, tentou fazer uma grosseria lá e no fim, né? Ficou um tempão, teve um problema enorme. Guarulhos, até outro dia, o município tratava zero de esgoto, né? Então, olha o problema sanitário que gerou para o Estado. O maior poluidor do Rio Tietê é o município de Guarulhos, né? Então, essas são coisas ali que sim, ainda o marco regulatório, o que está em tramitação aí no Congresso, vai melhorar, vai endereçar isso. E acho que então, é um espaço enorme para privatização, né, que eu acho que é uma coisa excelente. Então, hoje as companhias que mais investem em saneamento são as companhias privadas, né? Brookfield, Aegea, Iguá, né? Então, são as maiores investidoras em tratamento de esgoto, hoje disparado, né? E elas vão justo nos lugares
onde tem mais problema de perdas, né? Tanto perdas técnicas como não técnicas, né? Perdas decorrentes ou de roubo ou perda mesmo porque tem problema de encanamento da região, em regiões com baixo tratamento de esgoto, né? Então, acho que é bem profícuo em oportunidade e, de novo, como o Fausto bem, uma companhia de saneamento bem gerida tem margens operacionais excelentes, sempre da ordem aí de 40% a 50%. Então, que para credor é música nos ouvidos, porque é dinheiro livre que sofre para pagar a dívida, né? Então, eu gosto muito, assim, desde quando eu comecei a alocar crédito, eu dou dinheiro para saneamento. Não tenho uma posição tão grande, eu tenho posição em algumas companhias, mas muito mais por falta de oportunidade mesmo, porque são coisas pontuais que vêm. Mas, enfim, tem algumas posições, mas não é super relevante no fundo, mas a gente tem sim algumas posições. Enfim, acho que é isso. Excelente. Só para concluir que a gente já está... Obrigada, Urbano e Fausto. Só para concluir que a gente está chegando aqui, já ultrapassamos um pouquinho o tempo, mas queria ouvir do Bruno, assim, a perspectiva dele em relação a esses pontos que o Getúlio mencionou. Ele até citou ali os próprios fundos de pensão canadense, né, como proxy aí para bastante insight, não só para vocês, como para diversas outras fundações em relação à alocação, e queria ouvir de vocês como que vocês interpretam essa questão também dos investimentos em infraestrutura e para frente, via dívida, né, como mencionou, mas, enfim, qualquer que seja o instrumento. A gente utiliza vários instrumentos, né, tanto dívida como equity, né? Então, eu concordo com todos os pontos aí que foram colocados, né, as características da classe de infraestrutura, né, retornos estáveis, de muito longo prazo, com riscos atrativos, né? Esse é o tipo de ativo ideal para um investidor de longo prazo, né? Então, eu também vejo com muitos bons olhos e acho que é uma boa adição ao portfólio. Então, dentro do nosso programa de coisas mais ilíquidas, né, dos ilíquidos que eu tenho, que são private equity, representa mais ou menos 50% das coisas ilíquidas que eu tenho 25% em florestal, e os outros 25% são para infraestrutura. Então, a gente já tem bastante ativos de infraestrutura, né? Foi comentado aí linhas de transmissão, a gente tem 2 linhas de transmissão via equity, e comentaram também de uma empresa de saneamento aí muito bem gerida, que está fazendo excelente gestão e está ampliando bastante. E a gente ajudou ela via dívida. Então, só por essas informações que eu te passei, ilustra o quanto que a gente gosta, né? Mas eu acho que até pouco, pelo que a gente poderia fazer como indústria, né? Eu acho que se a gente tiver um pouco mais de segurança jurídica, um fiscal que tiver mais no controle, de tirar um pouco dessa bagunça institucional, a gente conseguiria ampliar isso para mais fundações, né? Então, acho que o mercado poderia se aproveitar de fluxos longos, estáveis, com o risco adequado o prêmio adequado para o risco que vão correr, né? Então, eu sou entusiasta aqui de projetos de infraestrutura, até porque o patrocinador é de infraestrutura, né? Então, eu tenho um incentivo em casa, né? Então, foi muito fácil vender, quando eu fui falar com eles, de linhas de transmissão, né? Então, a gente analisou muitas linhas de transmissão, eu falava, quem que é amigo aqui dos especialistas lá, dos projetistas de linha? Bate esses números aqui, vê se faz sentido. Vários não bateram, hein? Então a gente, sorte que eles me tiraram de umas 2, 3 frias, e a gente ficou só com os bons, né? Então as linhas que eu tenho estão excelentes, assim, estão funcionando, estão em pé, estão rodando, mas a gente já até vendeu antes do prazo, uma tira assim, monstruosa, tem um pouco de fator de boa gestão operacional do executor, né, do projeto, e sorte também, está preparado no momento certo e bidar lá na maior rápido possível, né? Então, entrou bem, executou bem, vendeu rápido, a TIR, maravilhosa, né? Então, tenho certeza que não vão ser todos assim, né, mas começar com o pé direito sempre é bom. Foi melhor do que todos os dias que o patrocinador já fez, né? Então, eles ficaram bem animados aí com os resultados do nosso investimento em infraestrutura, e a gente espera, sim, expandir, né? Com bons projetos, com bons gestores. Excelente.
Obrigada, Bruno. A gente tá chegando no final, a gente até ultrapassou um pouquinho o tempo, eu sei que os participantes aqui têm outros compromissos, só queria ver se alguém tem algum comentário adicional aí de conclusões finais. Acho que se a gente pudesse, a gente ficaria falando por horas aqui, tem N assuntos que dá para aprofundar, mas acho que o objetivo foi atingido da gente abordar os principais pontos que são aplicáveis ao nosso segmento aqui institucional dos fundos de pensão, em relação às principais oportunidades, aos riscos, às diferenças versus uma crise a outra, o posicionamento em si, né, como abordar esse mercado de crédito privado, trazendo mais informação aqui de especialistas de diferentes perspectivas. Queria ver se alguém tem algum ponto, alguma conclusão final que gostaria de fazer dos convidados aqui. O Getúlio está no mundo. Quem quer começar? Eu queria só deixar aqui, só para concluir aí o ponto, a provocação de saneamento foi mais para mostrar que não só o secundário, o carrego dos fundos ali, como o Fausto e o Urbano comentaram, já é um carrego muito legal, né, dado as marcações e tudo mais. Tem oportunidades ainda no secundário, eles bem sabem. E isso foi uma provocação do saneamento, foi mais para dizer que teremos coisas, sim, boas vindo à frente. A gente é um país que tem necessidade de financiar a infraestrutura, e essa necessidade, casado com bons passivos, bons investidores, que seriam aí principalmente os fundos de pensão via esses gestores que têm conhecimento técnico, profundidade, acho que vai ter coisas muito à frente. Não é só uma oportunidade de secundário agora, mas mais na frente eu acho que vai ter muita coisa também. Essa era uma provocação que eu queria fazer, e sem dúvida os gestores aqui são os grandes interlocutores para guiar a gente ali no mercado de capitais e para trazer boas oportunidades, ajudando a desintermediar o mercado como vinha sendo feito. Tá? Então, agradeço a todos aí o tempo e obrigado pelo... Eu vou só deixar, não sei se tem algum ponto adicional, porque ele precisa entrar numa outra reunião ali também, Fausto. Não sei se você tem alguma conclusão ali final, senão eu passo a palavra para o pessoal, mas agradeço aí a participação, que eu sei que você tem que correr para o teu outro compromisso. Bruno, pode ficar à vontade, então. Da minha parte é mais agradecer o convite, saudar os meus colegas de conversa e todo mundo que aguentou essas 2 horas aí. Mas, assim, eu queria fechar com como gerir o dinheiro nesses momentos de crise, né? Como é que a gente pensou e segue, né? Primeiro, assim, a gente tentou não desviar das nossas crenças, né? O que a gente crê nos investimentos, o que a gente quer com eles, qual que é a nossa filosofia e processo, né? A gente acaba, mesmo no desespero, na queda maior que possa ser, a gente tenta não perder esses grandes direcionais de longo prazo, né? Outro ponto que eu acho que é relevante também, que está infiltrado na nossa cultura lá da fundação, é tentar maximizar o benefício da diversificação, ainda mais nesse período de crise, né? Não faz sentido você tomar apostas muito concentradas nesse momento, onde tem várias oportunidades no mercado, né? Então, é necessário ficar tentando fazer apostas muito relevantes em um único ativo ou segmento. E, por último, se for fazer decisões de alocação tática, né, acho que é bom você saber onde que você tem vantagens competitivas para fazer isso e onde você não tem, né? E se você decidir por fazer a alocação tática mais relevante, module o tamanho da posição e o risco dessa posição em relação às suas alocações estratégicas, né? Acho que fazer uma boa gestão de risco também é fundamental, né? Fazer testes de estresse e ver se os teus participantes aguentam esse estresse, né? Acho que são coisas a se pensar aí dentro do mundo de fundações. Perfeito, obrigada, Bruno. Urbano, tem alguma conclusão final aqui? Eu só agradecer a oportunidade aí, e eu acho que o dinheiro de fundação, por ser um dinheiro de longo prazo, né? Acho que eu vejo aí como é lá fora, né? Talvez é um grande financiador aí de mercado de capitais, de dívidas de longo prazo. Acho que é isso. Acho que não tem muito o que falar. Acho que, de novo, o momento de entrada é bom também. Não faz sentido sair hoje de quem está investido em fundo de crédito.
Então, acho que não tenho muito mais para dizer, não. E obrigado aí pela oportunidade, Stephanie. Não, nós que Um agradecemos. abraço aos colegas. Em nome do time aqui de distribuição institucional, queria agradecer a todos vocês. O Fausto realmente teve que sair, mas agradeço muito o Getúlio, Bruno e Urbano pela disponibilidade de vocês aqui de falar com o nosso segmento. Essa é a segunda, amanhã a gente tem mais um evento, então espero todos. Muito obrigada a todos aí pela participação. Falamos em breve. Até logo. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Abraço. Abraço.